Olá, meu querido amigo da TV Nazaré, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Acolho todos vocês para mais um programa Vida Consagrada. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso do Seminário Maior São Pio X e hoje, no nosso programa Vida Consagrada, tenho uma grande alegria, grande satisfação de acolher um sacerdote de nossa Arquidiocese de Belém, que já trabalhou em várias realidades pastorais e certamente deu a sua contribuição e ainda dá a sua contribuição para a nossa igreja. E eu tive também a grande satisfação, a grande alegria de trabalhar, fazer pastoral em uma das suas paróquias, que ele também já trabalhou. Hoje eu vou conversar então com o Padre Paulo Falcão, está com a gente no nosso programa de hoje. O Padre Paulo, é uma grande alegria, grande satisfação recebê-lo aqui no nosso programa Vida Consagrada e sem dúvidas o nosso bate-papo vai ser muito alegre, viu? Fiquei muito feliz do senhor ter aceitado o meu convite. Seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, quero manifestar minha alegria por poder estar aqui com você no programa, na TV Nazaré, e falar um pouco da nossa pequena caminhada na vida da nossa Arquidiocese de Belém, falar um pouco de todos os passos que a gente já viveu e com certeza ver com muita alegria todo esse tempo e ver assim a juventude, a sua caminhada e o futuro da Arquidiocese está exatamente na vida de vocês, né? O nosso tempo vai passando e assim a gente vê com muita alegria tantas ordenações, tantas vocações que estão surgindo no nosso novo tempo, né? Que a gente até imaginava, será se vamos ter tantas vocações? Pelo contrário, né? Graças a Deus, nosso seminário está aí bem servido, bem acompanhado, e é isso que a gente fica mais feliz, e o tempo que a gente vai passando, e vocês vão agora surgindo e assumindo essa nova caminhada da igreja, né? Isso aí, Padre. E o Padre Paulo Falcão, gente, além da satisfação de recebê-lo, de ter trabalhado com ele, na paróquia Santa Luzia, no Jurunas, enquanto ele era pároco lá, a grande alegria e satisfação de saber também que ele é meu primo. Padre Paulo Falcão é primo, pertence também à nossa família Cardoso, família Falcão são muito próximas ali em Marituba, E é onde a gente vai começar. Na verdade, você é meu primo pela família Rocha. Rocha, verdade. Não verdade. Pela Cardoso, pela família Rocha. No caso, a sua avó, ela é minha prima, a sua avó, Maria Rocha, né? Dona Maria Rocha, saudosa Maria Rocha. Então, Padre, então vamos já começando a nossa conversa, já falando das origens. Então, o senhor é de Marituba também, assim como eu. Uma grande também alegria saber, é um conterrâneo, da minha terra, de Marituba, está aqui com a gente também contando a sua história. Conta pra gente, Padre, como é que foi ali esses seus primeiros passos na vida cristã, sua família, como é que era o seu contexto familiar ali? Os meus pais são todos filhos de Marituba, de duas famílias tradicionais, a família Rocha e a família Falcão, e nasceram em Marituba e construíram a família, também permanecendo em Marituba, né? É uma família numerosa, somos 12 irmãos, e eu sou o sétimo, mas eu perdi meu pai quando eu tinha ainda 10 anos de idade, mas os meus pais sempre foram muito presentes na igreja. Meu pai sempre foi muito ligado à paróquia, porque o meu pai era ferroviário, era funcionário da Estrada de Ferro de Bragança, né? Como a maioria dos moradores de Marituba eram ligados à Estrada de Ferro, porque Marituba surgiu exatamente de uma vila operária, né? Como era chamada Vila Operária de Marituba, em função da Estrada de Ferro, que ali estava localizado a oficina, né? a marcenaria. Então ali era toda a estrutura
A caixa d'água que até hoje permanece A caixa lá, d'água né? que ainda tem toda a lembrança, né? Aham. Então, ali está presente a história, né, da Estrada de Ferro de Bragança. Então, meu pai foi funcionário, né? Minha mãe não, porque naquele tempo as mulheres não trabalhavam, elas eram diretamente do lar, né? Uhum. Então, meu pai era funcionário e foi até cassado na época do regime militar, foi preso. Então tem toda uma história bonita, né? Podemos dizer assim, uma história que sempre eu guardo com muita recordação isso. Mas ele faleceu ainda jovem, num acidente, com 34 anos, e a minha mãe, viúva, continuou mantendo os filhos, que graças a Deus estão aí todos casados, né? E surgiu essa vocação minha, né? O chamado de Deus para a vida sacerdotal. Então, como é que foi que surgiu no coração do jovem Paulo Falcão essa vontade, esse desejo? Quando foi que o senhor ouviu a voz de Deus pela primeira vez chamando para ser padre? Alberto, eu fui sempre muito presente na igreja, né? Pelos meus pais, e a gente sempre teve uma presença muito grande. Eu era coroinha, na época chamávamos de acólito, né? É na paróquia Menino Deus, né? Na Ali em paróquia Marituba, Menino né? Deus. Então, a igreja Menino Deus foi construída pelos ferroviários, né? Então, era presente lá na paróquia, era muito ligado na casa paroquial com o padre Romeu Pires Borges, Era o pároco na época, que era né? pároco, era cônego, né? Era cônego Romeu Pires Borges. Uhum. E ele era diretor também do colégio Fernando Ferrari, mas era uma pessoa muito acolhedor e a gente tinha assim uma abertura muito grande na casa paroquial e ele dava muito apoio para a gente, né? Para a juventude. Então ali foi, digamos, a grande descoberta, né? É claro que ali começou todo um contato, uma presença na vida da igreja. E assim foi despertando a minha vida vocacional. Uhum. Na verdade, ainda tudo encoberto, né? A clareza vai surgindo aos poucos, né? Até que um dia eu fui visitar um colega, o Manuel Maria, que a gente chamava para ele de Cabecinha. E ele foi para o seminário São Pio X em 75, né, em 1975. E eu fui visitá-lo a primeira vez no seminário. O senhor tinha quantos anos nessa época, o senhor lembra? Nessa época eu tinha 13 anos. 13 anos ainda. 12, 13 anos. E então eu fui visitá-lo e eu fiquei encantado com o seminário. Naquela ocasião, né, eu fiquei encantado porque eu imaginava que no seminário a vida era só rezar, 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 estudar, né? E quando eu foi um domingo à tarde que eu fui visitá-lo, para minha surpresa, tocou o sino, né? O sino, Uhum. e eu perguntei para ele, o que é isso? Né? Não, agora nós vamos ter que trocar a roupa, né, para jogar bola. E como a minha vida em casa, a minha mente era futebol, né, porque meu pai foi jogador de futebol, foi jogador profissional, disputou o Campeonato Paraense, né? Então eu tinha uma fascinação pelo futebol. Jogava muito também. Jogava muito, na verdade eu era muito magro, né? Na minha infância eu era muito magro. Já comecei a engordar depois de padre, né? Então eu fiquei vislumbrado quando ele me falou que iam jogar futebol. Vocês jogam bola aqui?
todo dia. Aí quando ele me mostrou o campo de futebol, ele até me emprestou um short, joguei, né? Naquele dia, fui jogar bola lá junto com ele lá. E eu voltei para casa, né, com aquela vontade, né, de voltar novamente. E assim eu comecei a visitá-lo outras vezes, né? Foi quando, em novembro, eu fiz a experiência pastoral, porque naquele tempo nós fazíamos um estágio, fazíamos uma experiência de 3 dias, era sexta, sábado e domingo. Uma convivência, né? Era uma convivência, né? E nós ficávamos num seminário. Então, no domingo, quem recebesse a carta, né, é sinal que tinha sido aprovado. Porque nós fazíamos também prova de matemática, português, era prova de religião, né? E tinha uma prova também de psicotécnico, né? Com a psicóloga. E no final, na época, o Marcelino, hoje o Monsenhor Marcelino, avaliava com a equipe lá de formação quem podia ingressar no seminário. O Monsenhor Marcelino era seminarista e trabalhava nessa parte vocacional. Nessa né? época, o Marcelino, ele era estudante de teologia. Olha só. E dava assistência no seminário, acompanhava a equipe formativa. Então, aí eu fiquei feliz porque eu recebi a carta. Na verdade, eu nem falei para minha mãe que eu ia fazer esse estágio lá, né? Escondido. Eu falei que eu ia passar um fim de semana no seminário, Sim. mas não falei o motivo, qual era a razão, né? E quando eu cheguei em casa no domingo, eu entreguei a carta para ela. Né? Tá aqui, mãe, eu fui aprovado, né, lá no seminário, eu fiz esse estágio, passei e eu estou apto a ingressar no seminário no próximo ano. Isso foi em novembro de 75. Aí quando foi em março de 76, eu ingressei no seminário. Como foi a reação da sua mãe? Ela ficou feliz, ficou assustada? Como é que foi? Gostou, não gostou? A minha mãe, na verdade, a minha mãe, como ela era muito ligada à igreja, né? Então, do apostolado da oração, ela era zeladora lá da igreja, né? Eu diria assim que para ela foi uma alegria, né, de um filho que vai para o seminário, e o outro, né, de uma despreocupação, porque eu dava muito trabalho, né? Dava trabalho na escola, era uma criança que aprontava muito, gostava muito de estar na rua, jogando futebol. Muito sapeca. Não me dedicava naturalmente aos estudos. A minha vida era assim, jogar futebol. Na minha mente era ser profissional, né, do futebol. E aquilo para ela foi um alento, né? Primeiro, eu vou para o seminário, estudar, né? Então, vou estar bem, né? Ela era uma despreocupação para ela, né? Em todos os aspectos. E ao mesmo tempo, quem sabe, né? Mas era uma criança ainda de 13 anos, que ainda não tinha ainda noção de o que era ser padre, né? Mas caminhava envolvido exatamente nessa experiência, porque eu fazia parte da paróquia, né? Tinha essa ligação direta lá com o Padre Romeu. Entendi. Bom, muitas histórias para a gente conversar no nosso programa de hoje. Certamente todas essas experiências do Padre Paulo, né, isso ajuda
a cada um de nós que acompanhamos o nosso programa, você que nos acompanha, também se passou ou passa por experiências semelhantes, né, pode identificar no testemunho do Padre Paulo um pouco daquilo que Deus também quer falar para você, quer falar na sua vida. Então, mas Padre Paulo, a gente vai fazer uma breve pausa para o nosso apoio cultural, você fica com a gente volta já. Não sai daí que ainda tem muita conversa aqui no seu programa Vida Consagrada, a gente volta já. De volta com o seu programa Vida Consagrada aqui pela sua TV Nazaré, e hoje o nosso programa muito especial, muito alegre, com uma conversa muito prazerosa com o Padre Paulo Falcão. Está com a gente hoje contando um pouquinho da sua história de vida, seu testemunho vocacional, todas as experiências, né? Contou no bloco anterior sobre a sua realidade de vida e agora vai falar um pouquinho para a gente sobre a sua caminhada no seminário, Padre. Como é que foi então, depois ali, né, de fazer a convivência, receber a carta para entrar no seminário? Como é que foi então depois, em 1976, não foi 76. isso? Que o senhor entrou no seminário. Como é que foi seus primeiros passos ali dentro da formação para o sacerdócio? Olha, eu acredito que a minha caminhada no seminário foi uma experiência formidável. Foram 12 anos de seminário, porque eu entrei ainda para fazer na época, nós chamávamos o primeiro grau, né? Depois do segundo grau. Então foi uma experiência assim que eu guardo com muito carinho em toda a minha vida sacerdotal. Na época, quem era o vice-reitor era o padre Guilherme Kiel, um suíço, suíço-alemão. Ele muitas vezes não se definia se era suíço, se era alemão, mas a cidade dele era ali na divisa entre a Suíça e a Alemanha. Ele era da congregação do Preciosíssimo Sangue, né? Então, ele estava lá, né, como vice-reitor, porque quem era o reitor, na verdade, do seminário era o Dom Tadeu Prost, que era o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém. E o Marcelino, que hoje é o Monsenhor Marcelino, pároco da Santa Teresinha, no Jurunas, que a gente tem um carinho até hoje, né, porque foi um marco muito importante na formação do Seminário São Pio X. Sem dúvidas. Porque o Seminário São Pio X, ele foi construído exatamente no pós-concílio, né, Vaticano II. Todo aquele contexto, né, das novidades que se estavam, né, acontecendo, chegando exatamente, de Roma, era né? Foi uma mudança muito grande, né? Foi um investimento. Na época eu fiquei sabendo até que muitos padres da Arquidiocese questionavam Dom Tadeu por que aquele grande investimento na construção daquele seminário, quando o clero diocesano vivia uma crise muito grande, né, depois do Concílio do Vaticano II. Estava havendo assim, muito padres abandonando, deixando o ministério. Mas o Dom Tadeu provocou vamos dizer assim, a divina providência, né? E isso, com certeza, hoje os frutos que estamos colhendo de tantos padres que já foram formados, né, em função desse investimento. Sim, sim. Dom Tadeu não ouviu, né, digamos assim, a voz do descrédito ou do desânimo da época, mas investiu pesado, né? Com apoio, naturalmente, de Dom Tadeu, Dom Alberto Gaudêncio Ramos. Então, ele foi firme. E hoje temos aí, o Seminário São Pio X, a faculdade. Todo aquele complexo ali, né? De grande, né? Com várias estruturas. Eu entrei no seminário em 76. Eu entrei no seminário
nós éramos 55 estudantes, então tínhamos uma convivência de internato, né? Tudo, a gente entrava em março, só em final de junho que nós íamos para casa, para as férias. Em agosto a gente retornava e só no final de novembro que a gente voltava para casa, né? Para as férias de dezembro, janeiro. Então era um regime de internato, né? E depois eu fiquei 2 anos no Seminário São Pio X, depois fui para os Salesianos, também motivado, né, pela alegria, né, da vida salesiana, e o padre Joãozinho Amoretti, que era o diretor do Centro Vocacional Salesiano em Ananindeua, na época, era uma pessoa muito alegre, e aquilo me cativou e acabei saindo do Pio X, fui para os Salesianos. E eu fiquei, então, 4 anos com os Salesianos, e em 81 eu retornei para o Pio X. Descobriu que lá não era o seu lugar, né? Não era para lá que o senhor lhe chamava, né? Lá na vida salesiana, então eu fui descobrir que a minha vocação era ser padre diocesano. Né? Mesmo que lá, na época, Dom Walter, hoje é Dom Walter, bispo emérito lá de São Gabriel da Cachoeira, ele era o inspetor dos salesianos na época. Ele dizia: mas você tem um carisma salesiano? Eu dizia assim: eu tenho um carisma salesiano. Isso eu vou levar comigo, né? Essa alegria que eu despertei aqui com a vida salesiana. Mas a minha vocação é ser padre diocesano, né? Então isso foi muito definido na minha resposta, e tanto que eu retornei para o Pio X e continuei. Já o Marcelino, quando eu retornei, já era padre, né? Já era o vice-reitor na época. Aí, né? Ordenou-se e ficou depois já como vice-reitor do seminário, né? Ele foi ordenado padre em 70. Ele foi ordenado padre, se eu não me engano, em 77, né? Se não me falha a memória. Em dezembro de 77 que ele foi ordenado padre. Aí ele ficou em Castanhal com o Monsenhor Manuel Teixeira, como vigário lá em Castanhal. Na época ainda era só uma diocese, né? Não tinha diocese de Era só Castanhal. uma diocese, a Arquidiocese de Belém, até Salinas, né? Tudo mais. Então ele ficou lá como vigário lá do Monsenhor Manuel Teixeira, e quando foi em 80, ele veio para o seminário, porque quando eu entrei no seminário, quem era o vice-reitor era o padre Guilherme Kiel. Aí depois passou a ser o padre... Aí o padre Guilherme foi ser pároco em Marituba, né? E o padre Estélio Girão passou a ser o vice-reitor, né? Mas passou pouco tempo no seminário, e foi quando o Marcelino veio então assumir. Aí quando foi em 82, ele passou a ser o reitor do seminário, né? Houve uma mudança em todo o processo de formação. Aí o Dom Tadeu continuou dando todo o apoio, toda a logística, né? Inclusive a parte de manutenção do seminário, porque o Dom Tadeu, ele tinha um carinho particular pelo seminário, certo? Inclusive, quando ele fazia as viagens dele para os Estados Unidos, uma das coisas que ele trazia eram as doações para a manutenção do seminário. Então, a preocupação dele era unicamente essa, a manutenção do seminário. Entendi. Né? Então, o Marcelino passou a ser o reitor a partir de 82. Entendi. Nessas experiências, então, que o senhor teve, né, dessa troca de reitores e tudo mais, mas perguntando de modo particular para o senhor,
como é que foi ali os passos que o senhor foi dando na formação, os estudos, né? Como é que foi essa experiência de retornar também para o seminário? O senhor foi, de fato, se encontrando dentro da formação diocesana? E qual foram as mais dificuldades que o senhor teve assim, dentro do seminário? Olha, o Marcelino, ele tem, né, mantém até hoje, graças a Deus, essa relação, essa amizade com ele, mas o Marcelino, ele deu um rosto muito importante para a formação dos padres diocesanos, né? Então, foi um período muito, muito importante na história da vida do nosso seminário. Uhum. Porque até então, só o Cid, né, hoje o Monsenhor Cid, e começou, o Monsenhor Cid foi um dos primeiros, digamos assim, alunos do Seminário São Pio X. Então, mas nós tínhamos, naquele período, o pessoal ia para o seminário, mas com aquele pensamento de estudar, porque o seminário oferecia uma qualidade de ensino fantástico, né? Então, você vivia estudando no seminário. Então, a qualidade de ensino do seminário era sensacional, né? Tanto que quem passava pelo seminário, quando saía, ia direto para a faculdade, Uhum. né? Com certeza, uma grande porcentagem, né, desses ex-seminaristas hoje são formados, são pessoas que têm, inclusive o Manuel Maria, que eu ia visitar, ele se tornou juiz, né? Ele, infelizmente, faleceu quando ele foi ser juiz da cidade de Redenção. Ele sofreu um acidente, junto com o motorista dele, vieram a falecer. Então, a qualidade de ensino do seminário era muito grande. Então, muitos pais queriam mandar o seu filho para o seminário, mas não com o objetivo de serem padres, mas na verdade era né? para usufruir do ensino que o seminário oferecia. Naturalmente, quando foi em 82, aí o seminário passou a ser somente filosofia e teologia, né? Aí o ensino médio, na época, né, hoje o ensino médio, né, na época era o 2º grau, então eles foram estudar no Santa Rosa. A turma do Gonçalo, Beltrão, Padre Ronaldo, né, eles foram estudar no Santa Rosa, não até era concluir. Mais no seminário, né? Aí depois foi feito o seminário menor Dom Tadeu Prost, né? Veio o seminário menor Dom Tadeu Prost, que acolhia os jovens do ensino médio, né? Então o seminário passou a ser só seminário maior, Seminário São Pio X, a partir de 82. Já com o né? Monsenhor Marcelino, né? Aí continuando o Marcelino. Marcelino saiu do seminário no final de 89, né? No final de 89, quando ele veio para a paróquia de Santa Terezinha em 90, né? Então, uma mudança muito grande. Inclusive, a nossa vida era de segunda a segunda, regime internato. A partir de 82, começamos a fazer a experiência pastoral. De ir para as paróquias também. Aí né? houve uma mudança também na formação. Aí eu fui para Marituba, outros foram para Santa Maria, outros para Castanhal, né? Então, os que eram mais adiantados saíam para as paróquias mais distantes. A turma da filosofia permanecia fazendo catequese ali em torno do seminário, né? Mais próximo, né? E hoje é a paróquia Santa Terezinha, né? Ali da Águas Lindas, depois veio a paróquia das Águas Lindas, e assim todas aquelas comunidades que hoje tem ali em torno do seminário São Pio X. Então esse foi o período, né? Então nós tivemos assim, a partir dessa nova formação, dessa nova linha, já um celeiro enorme de novos padres, né? Aí veio a primeira turma, veio o Padre Zé Maria Ribeiro, Padre Gabriel, que está em Castanhal, né?
ficou lá na Diocese de Castanhal. Depois veio a minha turma, eu, Padre Carlinhos, Padre Paulo Vasconcelos, Padre Emmanuel. Depois veio a turma do Gonçalo, Padre Gonçalo, Padre Edmar. Depois veio o Ronaldo. E assim, cada ano passamos a ter, todos os anos passamos a ter ordenações sacerdotais. Isso é muito bonito, né? Olha, muita história. Eu particularmente estou conhecendo muita coisa que eu não sabia, né, do seminário, né? E hoje a gente vê esses nossos sacerdotes aqui na Arquidiocese atuando, trabalhando, né? E aí ouvindo do Senhor, né, as primeiras experiências, né, até mesmo suas, né, de grandes sacerdotes como o Senhor, que, né, estão aí dando também a sua contribuição e também, né, já passaram por esse processo que hoje eu passo e também outros jovens lá no seminário também passam, né? Uma coisa interessante desse período, desses padres que foram ordenados, né, uma coisa que a gente pode ressaltar, né, são poucos os padres que deixaram o ministério, né? Muito pouco, certo? É um reflexo dessa mudança que teve, né? Reflexo Muito positiva, né? Alguns que foram ordenados, que deixaram o ministério, né? Por opção pessoal, mas muito pouco. Entendi. Né? Talvez não chega a contar aqui nos dedos. Os 5, talvez. Talvez não chegue nem a isso. Bom, muita história para a gente conversar aqui no nosso programa de hoje com o Padre Paulo Falcão, contando um pouquinho das suas experiências de seminário, suas histórias de vida, e você vai acompanhando com a gente aqui no nosso programa. Mas a gente vai fazer uma breve pausa para o nosso apoio cultural. Você fica com a gente que a gente volta já, não sai daí. De volta com o seu programa Vida Consagrada aqui pela sua TV Nazaré, e hoje o nosso programa conta com a presença mais do que ilustre e especial do Padre Paulo Falcão, contando um pouquinho para a gente sobre a sua história de vida, suas experiências, já contou, né, sobre as suas experiências de seminário. E agora, Padre, eu quero lhe perguntar, né, depois dessas experiências que o senhor teve no Seminário São Pio X, todas esse resgate histórico muito belo que o senhor fez, né, no bloco anterior. Agora conta pra gente como é que foi então, depois dessa etapa de formação presbiteral dentro do seminário, como é que foi então as experiências da ordenação diaconal, da ordenação presbiteral e também ali as paróquias, né, por onde o senhor já trabalhou, por onde o senhor já deu também a sua contribuição como sacerdote. Mas vamos por partes, né? Vamos falar um pouquinho sobre as suas ordenações. Como é que foi essa experiência, né, depois de anos de formação, 12 anos o senhor falou pra gente, né, de caminhada vocacional, como é que foi a experiência da ordenação? Olha, a minha experiência pastoral, que precedeu a minha ordenação, 4 anos em Marituba e 2 anos em Santa Maria do Pará. Meu diaconato foi, inclusive, em Santa Maria do Pará, em 87, dia 25 de março, foi o Dom Tadeu Prost que me ordenou diácono. E depois, em dezembro do mesmo ano, dia 4 de dezembro, Dom Alberto Gaudêncio Ramos, que presidiu a minha ordenação em Marituba. Como a igreja na época era pequena e a família enorme, né? Então a minha ordenação foi na quadra de esporte, e aberta, né? Lá na Praça Matriz. Então, ali que foi a minha ordenação sacerdotal. E tive a alegria de ter 4 bispos, tá, presentes na minha ordenação. É quase uma ordenação episcopal, então. O Dom Alberto Gaudêncio Ramos, Dom Vicente Zico, que era o bispo coadjutor, Dom Tadeu Prost e Dom Aristides Piróbano, né? Então, foram os 4 presentes e estavam lá um grande número de sacerdotes, de diáconos. Na época já tínhamos um diácono permanente e toda a turma do seminário. E, então foi uma alegria muito grande, né? Depois eu fui nomeado vigário paroquial
da paróquia da Santíssima Trindade. Na época era o nosso saudoso, né, Monsenhor Geraldo Menezes, o pároco, que me acolheu com muita alegria. Ele foi meu professor no seminário de Mariologia. Olha só. E depois foi meu primeiro mestre como pároco, né, digamos assim. Então, eu aprendi muita coisa ali, o ano que eu passei na Trindade, porque ele me confiou a parte administrativa, de contabilidade, essas coisas. Então, ali foi um aprendizado muito grande. Uma coisa é você aprender na teoria, depois aprender na prática, né? É diferente, né? Então, foi uma experiência realmente marcante, esse primeiro ano que eu passei na paróquia da Trindade. E logo em seguida, eu fui nomeado pároco para Igarapiaçu, né? Paróquia São Sebastião. São Sebastião. Então, fui para lá, fiquei apenas 1 ano e 6 meses lá. Por quê? Porque o Dom Vicente me chamou para colaborar com a Diocese de Ponta de Pedras, que na época o bispo era o Dom Ângelo Rivato. E eles precisavam de um padre que acompanhasse o seminário deles, o Seminário Nossa Senhora da Assunção, que fica ali na proximidade do Seminário São Pio X. Uhum. Então, Dom Vicente me convida para essa missão de acompanhar. Então, eu passei 3 anos como reitor do seminário da Diocese de Ponta de Pedras. Olha só, né? E dessa caminhada, né, hoje nós temos aí alguns padres, né, dessa turma, o Padre Mateus, o Padre Raimundo, Padre Walter, e outros que agora não me falha a memória. Né? Que foram formados na sua época, né? Que a gente acompanhou. Uhum. Né? Então, valeu a pena a gente passar por esses 3 anos lá. E em seguida eu fui para a paróquia Santa Rita de Cássia como primeiro pároco de Santa Rita de Cássia. A paróquia estava sendo fundada ali e o senhor foi o primeiro pároco? Na verdade, ali a gente começou tudo do nada. Né? Nossa! Só tínhamos a igreja, que era um galpão, que foi utilizado como almoxarifado quando a Cidade Nova foi construída. E depois que a Cidade Nova foi construída, o prédio lá foi cedido para a Arquidiocese de Belém. E Dom Vicente, então, em agosto de 90, né? Agosto de 90, elevou a paróquia, né? Mas não tinha padre, né? E eu fiquei 2 anos como administrador, assumindo reitor do seminário de Ponta de Pedras e administrador da paróquia. Depois, em 93, eu assumi como pároco, já morando lá, tudo, né? Então, foi a minha primeira experiência, assim, muito forte. A paróquia Santa Rita de Cássia foi uma paróquia que marcou muito esse período, né? Depois eu fui para Mosqueiro, Nossa Senhora do Ó, que hoje são 3 paróquias lá em Mosqueiro, né? Na época era uma só. O senhor ficou como pároco lá também? Sim, como pároco, né? Sozinho, naquela Nossa. ilha enorme, né? Passei ali, então, 6 anos. Depois eu vim para a paróquia da Natividade, no Sideral, fiquei ali 4 anos. E o Dom Orani me convida, então, depois para vir para Santa Cruz, fiquei 8 anos na paróquia. Depois fui a Santa Luzia, no Jurunas, e depois tive que entregar a paróquia em função de problemas de saúde e vim para o Santuário de Fátima como vigário para cuidar da saúde, que até hoje a gente ainda está aí se recuperando, né? Então, foram as paróquias que eu assumi nesses 33 anos de padre, né?
33 anos. 33 Além das anos. pastorais que a gente acompanhou, o ECC, o Encontro de Casais com Cristo, que eu fui diretor espiritual, muitos anos, tanto da arquidiocese como do regional. Sem dúvidas, não foram poucas, viu? Muitas paróquias, muitos lugares, né, que já tem a marca do Padre Paulo Falcão, né? Certamente muitas pessoas que podem estar nos assistindo agora, né, certamente devem estar lembrando, né, da experiência, né, que o senhor passou por todas essas paróquias da arquidiocese, dando também a sua contribuição como sacerdote. Mas aí o senhor falou agora, 33 anos de sacerdote, 33 anos de vida ofertada nas mãos de Deus, né, de coração livre para fazer a vontade do Senhor. Desses 33 anos, o senhor tem alguma experiência, assim, que foi, eu posso dizer, uma experiência marcante na sua vida, que lhe chamou muita atenção, que lhe fez, assim, aquecer o coração, que fez bem para o seu ministério, para partilhar com a gente? Alguma coisa que aconteceu na sua vida de sacerdote e que marcou, né, ao longo desses 33 anos? Olha, Alberto, a nossa missão como padre diocesano é ser pastor. O que marca muito a nossa vida é exatamente essa, ser pastor. Claro que o pastor da igreja local é o arcebispo, né, que nos confia a paróquia para colaborar com ele nesse ministério pastoral, né? Então, é aquela paróquia, aquela parcela da arquidiocese, da igreja local, que o bispo nos confia, então, para cuidar, né? E certamente aquilo que marca muito a nossa vida como padre é estar no meio do povo, né? Como o Papa Francisco bem disse logo nos seus primeiros anos de pontificado, né, que o pastor deve sentir o cheiro das suas ovelhas, né? Quer dizer, você está no meio dela, ouvir, estar atento, acompanhar, né, através das pastorais, dos serviços que a igreja, né, local, no caso a paróquia, ela disponibiliza. Claro, conforme a realidade, a gente vai ver quais são as necessidades. Eu não posso pegar esse copo de água aqui e levar da mesma forma para as outras paróquias, porque cada uma tem uma realidade. Sim, sim. Certo? Cada uma tem uma realidade. Então, não é porque o meu primeiro copo foi esse aqui, né, que eu tenho que levar para todas. A experiência, do mesmo jeito, né? A maturidade, naturalmente, ela nos acompanha. Mas cada lugar tem, digamos, o seu rosto, a sua forma, são outras pessoas que você vai se relacionar, que você vai conviver, né? E vai contar com elas. O importante do pastor porque eu fui do tempo, digamos assim, que o padre, sobretudo no interior, ele era tudo, né? Era juiz, era advogado, era prefeito, era médico, era curandeiro. Qualquer coisa é lá com o padre, entendeu? né? Então, no interior, sobretudo, né, o padre era um pouco de cada coisa, né? E você trabalhar na área urbana, na cidade, é uma outra situação, né? Então, como a Arquidiocese de Belém, hoje ela se ocupa mais da área urbana, sobretudo a periferia, onde nós temos assim muitos desafios. Eu vejo assim com muita alegria a presença do Dom Antônio, né, nas comunidades, sobretudo nessas áreas missionárias, onde é um desafio muito, muito grande. Então, o que me marcou mais assim na minha vida pastoral é essa figura do pastor, do padre diocesano, para ser pastor. É interessante, né, que o senhor falava, né, justamente, depois dessa experiência que o senhor teve com os salesianos,
é que o senhor de fato se encontrou com essa identidade própria, né, com esta vocação própria para ser padre diocesano, né, e aí isso só se foi se confirmando, né, ao longo do seu período de sacerdote, onde o senhor exerceu o seu ministério, nas várias realidades que o senhor já trabalhou. Mas já mais ou menos orientando nossa entrevista já para o final, mas eu gostaria de saber do senhor, assim, particularmente, né, depois desses 33 anos de história, né, até hoje o senhor ainda continua dando a sua contribuição, né, mesmo com todas as, né, limitações de saúde, né, quem é paroquiano da paróquia, né, do Santuário de Fátima, né, conhece, né, mais de perto o seu trabalho, vê um pouco das suas limitações, mas vê também o seu esforço, vê também, né, a sua determinação, a sua força de vontade, né. Eu trabalhei com esse sacerdote na Santa Luzia e eu via justamente isso, né, o padre, o pastor no meio das ovelhas, né, brincando pra caramba, tirando graça com todo mundo, né, com as crianças, chegava com violão na catequese cantando. Isso é tudo muito bonito, né? Isso é a vida do sacerdote, né? Mas eu lhe pergunto, 33 anos de sacerdote, valeu a pena ter deixado tudo pelo todo, pelo tudo que é nosso Senhor? Valeu a pena ter de fato, tomar essa decisão para entrar no seminário, né, passar pela formação e hoje ser sacerdote, ter doado a vida para Nosso Senhor? Eu vou te dar a resposta quando eu tomei a decisão de ser padre, porque houve, digamos assim, houve um momento que eu pensei em sair do seminário, de fazer faculdade, de ser engenheiro, porque a minha área, né, de estudos era voltada para a área de exatas. E então eu tinha também esse propósito de ser engenheiro se caso eu saísse do seminário. E por alguns momentos eu pensei muito em sair para fazer faculdade de engenharia. Claro que a importância do diretor espiritual aí fala muito, né? Quando a gente acompanha e se deixa orientar pelo diretor espiritual, inclusive, alguns momentos eu tive o Dom Aristides Piróvano como meu diretor espiritual, e ele disse para mim, né, seja corajoso, a decisão é tua, né? Então ele me ajudou muito nesse processo de dar uma resposta. Mas ele disse assim para mim, primeiro responda para você, né? E eu tomei essa decisão então. Quando eu saí da filosofia, ainda com aquele pensamento, né, de, poxa, vou agora começar a teologia. São 4 anos. O que eu vou dizer? Aí eu peguei e disse assim para mim mesmo, se eu entrar na teologia, eu não volto mais atrás. Entendeu? Até então, eu deixei a minha canoa amarrada lá num trapiche. Qualquer coisa eu podia já pegava ela, voltar e ia encontrar a minha canoa lá no trapiche amarrada. Certo? Eu tive que tirar esse nó do trapiche e deixei a correnteza levar a canoa embora. Quando eu entrei na teologia, eu sabia que a minha canoa, que eu tinha deixado amarrada, a qualquer momento eu podia voltar, certo? Ela não estava mais. Então, daquele dia em diante que eu entrei na teologia, foi uma resposta definitiva, né? E hoje, eu posso dizer assim, depois de 33 anos de padre, né? Vamos já fazer 34 em dezembro, eu posso dizer assim que eu nunca voltei atrás para procurar essa canoa.
Nunca voltei mais atrás. Que bom, Padre. Desde o dia que eu desatrelei a canoa do trapiche e deixei que a correnteza levasse, eu não mais voltei lá, nesse trapiche. Que bonito. Entendeu? Porque ali estava a minha resposta ao chamado de Deus. Bom, Padre Paulo, eu lhe agradeço de coração a sua participação no nosso programa de hoje. Foi de fato uma experiência maravilhosa conhecer. Já conheci um pouco da sua história, mas conhecer ela com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, foi uma grande alegria, viu? Agradeço demais o senhor ter aceitado esse convite nosso de estar aqui no nosso programa. Que Deus possa continuar lhe dando muita saúde, muita força para o senhor continuar sendo esse sacerdote que traz muita luz, muita alegria para a nossa arquidiocese, né? E, sem dúvidas, o seu testemunho, a sua vida também enriquece a minha caminhada, né, vocacional, e um dia, se Deus quiser, quero ser também um sacerdote como o Senhor é, né? Será uma grande alegria, uma grande honra para mim estar no presbitério com o Senhor. Eu quero agradecer a você, Alberto, né, acreditando também na sua caminhada vocacional, né, no espaço que você está dando aí, na sua vida, na sua resposta, e dizer a tantos jovens, né, que não tenha medo. Se você um dia se sentir chamado por Deus, não tenha dúvida. Desatrele a sua canoa e siga esse chamado que Deus lhe faz. Vale a pena. É isso aí. Esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Agradeço o carinho da sua audiência, da sua companhia. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.